No livro Mantras de Vida, de Loester, ele diz: já acostumei a falar com os outros com o semblante alegre, tanto que já o faço automaticamente e os resultados são os mais positivos. Livro dos Espíritos, continuamos com aquele resumo sobre o sonambulismo, a dupla vista e o êxtase. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que, porventura, revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos, podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é a sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca de causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Em obras póstumas, nós estamos falando sobre a fotografia e a telegrafia do pensamento. Das qualidades peculiares a cada fluido resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, uma tendência a se unirem ou evitarem, uma atração ou repulsão. Numa palavra, simpatias ou antipatias que se experimentam, muitas vezes sem manifestas causas determinantes. Se nos colocamos na esfera de atividade de um indivíduo, a sua presença não raro nos revela pela impressão agradável ou desagradável que nos produz o seu fluido. Se estamos entre pessoas de cujos sentimentos não partilhamos, cujos fluidos não se harmonizam com os nossos, penosa reação entra a oprimir-nos e sentimos-nos ali como nota dissonante num concerto. Se, ao contrário, muitos indivíduos se acham reunidos em comunhão de vistas e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam na proporção mesma da massa das forças atuantes. Quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e de vontades? Ninguém pode imaginar a quantas influências estamos assim submetidos à nossa revelia. Não podem essas influências ser a causa determinante de certas ideias, dessas ideias que em dado momento se nos tornam comuns e a outras pessoas, desses pressentimentos que nos levam a dizer: paira alguma coisa no ar, pressagiando tal ou tal acontecimento. Enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou de mal-estar moral
de alegria ou tristeza não serão efeitos da reação do meio fluídico em que nos encontramos, dos eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos e que nos envolvem como as emanações de um corpo odorífico. Não podemos pronunciar-nos afirmativamente de modo absoluto sobre essas questões, mas é forçoso convir, pelo menos, em que a teoria do fluido cósmico individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispirítico abre um campo inteiramente novo para a solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. E finalizamos com o Parnaso de Além-Túmulo. A poesia é de Antero de Quental e se chama Supremo Engano. Vê-se da terra ao céu, em toda a vida, como um vergel azul de lírios brancos, onde mora a ventura e em cujos flancos repousa a grande mágoa adormecida. Céu, quanta vez minha alma entristecida anteviu tua paz sob os arrancos, sob os golpes da dor, rijos e francos na escuridão espessa e indefinida. Não sonhei com teus deuses venturosos, com teus grandes Olimpos majestosos, cheios de vida e de infinitos bens. Antes gozei somente em minhas dores a paz livre de trevas e pavores, do imperturbável nada que não tens.